Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja conosco. Nesta manhã, nesta terça-feira, nós temos o privilégio de podermos mais uma vez estarmos aqui na sala, estudando uma nova lição, através da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer falar também ao meu coração. E esse é um momento propício porque nós vamos abrir a Palavra de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, queridos, Deus fala conosco, através da sua Palavra. Deus, Ele conversa com a gente, tá? Ele mostra para nós a sua vontade, os seus desejos, o seu grande amor. Então, queridos, esse momento você pode ter certeza que Deus vai estar falando com você. E para isso, eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo a Deus esta bênção maravilhosa de podermos ouvir a sua voz. Ó Deus querido, amado, nosso bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que nós temos de todos os dias estarmos nesta sala. Querido Pai, aqui nós ouvimos a tua voz, ouvimos o Espírito Santo falar conosco, nós abrimos a tua palavra, a inspiração, Senhor Deus, sagrada, e nós queremos ouvir, queremos entender, queremos obedecer a tua verdade, a tua palavra. Por isso te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, esta bênção, por cada um de nós que estamos nesta sala, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse para vocês, hoje, terça-feira, a nossa lição de hoje tem como título Ouvindo a Carta aos Efésios. Aqui Paulo escreve uma carta, tá? Essa carta aos Efésios contém 6 capítulos, tá? E hoje, propriamente, eu queria destacar alguns pontos importantes, queridos, no verso 4 do capítulo 1, no verso 7 e também no verso 11. Tá? Muito bem, a mensagem que Paulo queria que os irmãos entendessem através dessa carta que ele estava escrevendo, queridos, era realmente que Deus havia enviado o seu Filho e o plano que Deus havia planejado para a nossa salvação foi antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que Deus criasse o mundo, que o mundo viesse a existir, como nós já conhecemos no capítulo 1 de Gênesis, né, e capítulo 2, tá? Deus já havia planejado a nossa salvação, a nossa redenção. Imaginou que privilégio? Quer dizer, nós nem existíamos ainda, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nem havia sido criado e Deus já havia planejado a salvação. Aí, quem sabe, você pode perguntar assim, mas por que Deus planejou a salvação? Em vez dele planejar a salvação, por que ele não criou o ser humano, já que ele sabia que o ser humano ia pecar? Por que ele criou, então? Então, é nesses pontos, queridos, que eu quero destacar com vocês. Tá? Muito bem. O plano redentivo, o plano da salvação, Deus não havia revelado para o universo. Ninguém sabia, só a Trindade Santa, só Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo sabia do plano da salvação. Tá? Satanás e os demônios também não sabiam. Tanto é que quando Adão e Eva pecou, o que Satanás imaginava é que ele tinha encurralado a Deus. Deus estava sem saída, não podia sair para lugar nenhum, né? Através do pecado que Adão e Eva haviam praticado, haviam cometido, através da quebra da aliança. Tá? Porque se Deus perdoasse, tá? Então a palavra de Deus cairia por terra quando Deus diz para eles, se vocês comer, certamente morrerás. Então, Deus não era um Deus de palavra, um Deus de justiça. Mas se por acaso Deus
cumprisse com a sua palavra e matasse ali o casal naquele momento, tá, que eles haviam pecado, Satanás também dizia: realmente aquilo que eu apregoei sobre Deus por todo o universo, de um Deus sem afeto, um Deus carrasco, um Deus que não ama, sabe, um Deus tirano, um Deus executor, realmente é verdade. Porque eles pecou, morreu. Entendeu? Então, Satanás imaginava que ele havia encurralado a Deus e não tinha mais saída. Agora, queridos, o que ele não sabia é que Deus já havia planejado um meio para salvar o ser humano. E Deus iria apresentar, queridos, era com uma cruz. Era através do sacrifício expiatório, do derramamento do sangue de Cristo. Ele não sabia disso. Ele nunca imaginou isso. E quando ali no Calvário, Deus, aliás, ali no Éden, quando Adão e Eva havia se escondido e Deus o chamou, né? Deus então apresentou ali o plano da salvação. Ali em Gênesis 3,15 nós podemos ver. Tá? Ali, Satanás ele foi desmascarado, porque Deus apresentou a solução da nossa salvação, da nossa redenção. Tá? Era isso que Paulo queria que os irmãos entendessem nessa carta. E aí, queridos, quando eu leio com vocês, e me permita ler agora o verso 4 do capítulo 1 de Efésios, que diz assim, olha: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Em amor. Então, Paulo diz assim, irmãos, vocês precisam entender, tá, que vocês são amados por Deus, tá? Que Deus havia planejado a salvação de vocês antes da fundação do mundo, tá? Vocês já haviam sido escolhidos por Deus, separados por Deus, tá? Para vocês ser pessoas santas. Queridos, aqui essa palavra santa não significa que é uma pessoa sem pecado, que é uma pessoa que não peca, mas é uma pessoa que foi separada por Deus, tá? Tudo aquilo que é separado por Deus para uma finalidade específica se torna santo. E Deus escolheu você para a salvação. Por isso você é santo, não porque não peca. Todos nós pecamos, temos uma natureza pecadora, uma natureza, sabe, que tende somente para o mal. Mas você, antes da fundação do mundo, já foi escolhido por Deus, separado por Deus. Jesus já havia morrido por você, ele já havia garantido a sua salvação, porque ele viria para morrer e cumpriria com o seu propósito. Por isso que a Bíblia diz que Jesus já havia morrido, porque ele havia planejado e disse: eu vou morrer pelo homem. Tá? Então você é uma pessoa santa diante de Deus. Entendeu? Agora eu vou ler com vocês o verso 7, presta atenção para você ver, olha que coisa linda. Aliás, todo esse capítulo, né? Eu até peço a você, aqui a nossa lição está chamando-nos para nós estudarmos todo o livro de Efésios, de uma só vez. E você vai ver que coisa importante. Eu já li uma, duas, várias vezes, não lembra a quantidade de vezes que eu já estudei esse livro, tá? Agora, veja comigo o verso 7. Ó. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí Paulo está dizendo assim, irmãos, eu preciso que vocês entendam isso, que vocês compreendam, a importância do sacrifício de Jesus. Muitas vezes, né, na época da Semana Santa, na época do Calvário, a gente ouve e até assiste alguns slides, alguns filmes a respeito do sacrifício de Jesus, aqueles carrascos, né? Aqueles soldados batendo em Jesus, sabe? Depois colocando a coroa de espinho, pregando as suas mãos ali na cruz, levanta ele e tal. E a gente fica condoído com tanto sofrimento. Sabe, queridos, mas aqueles slides que são passados ali
não é nada perto da realidade daquilo que realmente aconteceu. E Paulo aqui ele está dizendo, queridos irmãos, nele temos a redenção. Paulo estava dizendo assim, irmãos, sabe de uma coisa? O sacrifício expiatório de Cristo Jesus, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo, quando você conhece através da palavra, conhece a Jesus, ouve sobre Jesus, o que ele fez por você e você abraça, sabe, esta oportunidade, abraça essa oferta de salvação, abraça o sacrifício de Cristo Jesus e quando você entrega completamente a sua vida nas mãos de Cristo Jesus e diz, Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, mas olha Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu aceito o sacrifício do Senhor por mim, sabe? Nesse exato momento Jesus perdoa todos os seus pecados. O seu inscrito de pecado é eliminado nesse momento. Jesus perdoa, Jesus limpa, faz de você, sabe, uma pessoa nova, uma pessoa sem pecado, sem a condenação. É isso que Paulo queria que os irmãos lessem a sua carta e entendessem. Tá? Nele temos a redenção pelo seu sangue. Jesus lava a sua vida, lava a minha vida dos nossos pecados. Aí talvez você pode pensar assim, sabe? Mas eu pequei muito. Mas os meus pecados foi pecado muito grande. Aí Jesus disse assim, não tem problema. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha graça é muito maior do que a quantidade dos seus pecados ou o tamanho do seu pecado, não importa. Jesus disse, o meu sangue pode te lavar. Você será remido. Você será limpo, transformado, regenerado. Era isso que Jesus estava falando através dessa carta por meio de Paulo, para que o povo entendesse. Agora eu quero ler com vocês o verso 11, presta atenção. Olha, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Paulo estava dizendo assim, irmãos, vocês foi predestinado para a salvação. Irmãos, não existe nenhum ser humano predestinado para se perder. Não existe ninguém que foi separado por Deus e Deus diz assim, olha, esse aqui é para se perder. Não importa o que ele vai fazer, se ele vai fazer coisas boas, se ele vai fazer coisas ruins, sabe? Não importa se ele vai à igreja, não importa se ele, sabe, se ele vai aceitar o meu sacrifício, mas eu já separei ele para se perder. Não existe, queridos. Cuidado com aquilo que você ouve por aí, pastores, líderes dizendo que tem pessoas que foram separados, predestinados para a morte, para se perder. Não. Deus predestinou você para ser salvo. Todos nós fomos predestinados para a salvação. Por isso que Cristo Jesus, ele morreu por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja só, Deus amou o mundo de pessoas, amou todas as pessoas. Aonde você vive, se você vive aqui no Brasil, se você vive em outro país, lá na Alemanha, lá na Itália, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, sabe, lá na Índia, lá na África, não importa. Aonde você estiver vivendo, Jesus morreu por você. Ele amou o mundo de pessoas, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos foram predestinados para a salvação. Todos nós. Entendeu? Pois é. Então, queridos, Paulo estava pregando, né, para que os irmãos de Éfeso, através dessa carta que ele estava enviando, dizendo assim, irmãos, tem uma coisa mais bonita de se ouvir do que isso, saber que você foi predestinado por Cristo Jesus
antes da fundação do mundo para ser salvo. Ainda que o mundo, ainda que o homem, o ser humano viesse a cair no pecado, já existia um plano. Deus já havia resolvido o problema. Queridos, Deus sabia que o ser humano ia cair no pecado. Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele sabia que nós íamos pecar. Ele sabia. Mas mesmo assim ele não deixou de nos criar. Sabe por quê? Porque ele é a essência da vida. Entendeu? Queridos, Deus é o Criador, Deus não para de criar. Quanto mais a ciência descobre o universo, mais tem para se descobrir. Nós vamos, queridos, viver a eternidade com Cristo Jesus e nunca vamos conhecer a plenitude completa do seu amor, do seu poder de criar. Porque Deus nos criou e Ele continua criando, querido, para Ele amar. Não é simplesmente para nós amar a Deus. Nós passamos a amar depois que nós o conhecemos e vemos a sua bondade, a plenitude do seu amor, queridos, é imenso. Então, Ele nos criou para nos amar. Ele não poderia deixar de nos criar. Porque se Deus parasse de criar, mesmo que Ele soubesse que o pecado, sabe que o ser humano ia pecar, e Deus dissesse assim, olha, eu não vou criar, então Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Por quê? Porque Ele não era pleno. Então, queridos, Deus já tinha o plano, já tinha resolvido a situação do pecado antes dele vir a existir, antes de nós sermos criados. Você já tinha sido predestinado para a redenção eterna. Que Deus abençoe, que Deus esteja contigo e que você tenha um ótimo, abençoado dia. Até amanhã, se Deus quiser, com a graça de Cristo Jesus, para o estudo da nossa nova lição. Você é o meu convidado à sala, a voltar a esta sala abençoada, e compartilhe esses vídeos, ajude outras pessoas também a saber o quanto elas são importantes, valorosas e o quanto são amadas por Cristo Jesus. Um abraço a todos e até amanhã.